palavra do Senhor vai ser ministrada agora, amém? Temos que ter reverência com essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma das maiores dificuldades, ou o maior choque promovido com o advento, com o nascimento de Cristo, com a manifestação do seu ministério, juntamente com o povo judeu, é exatamente quando Jesus, ele revela o Pai. Antigamente, no Antigo Testamento, se você vê, o povo chama Deus de Deus, Adonai, e principalmente os judeus ortodoxos, até o dia de hoje, chama Deus de Hashem, Hashem, ou Hashem, trazendo ali a figura do Deus Todo-Poderoso. Amém? Para vocês terem uma ideia, irmãos, os judeus, por mais que eles são ortodoxos, e muitos não são messiânicos, tem uns judeus que são messiânicos, que acreditam em Jesus Cristo. Se vocês soubessem o temor, a reverência que eles têm, até para pronunciar o nome de Deus, para escrever o nome de Deus, eles escrevem um D, um traço e um S. Eles não escrevem, de tanto temor e reverência que se há ao nome. Amém? Que se há ao nome. Então Hashem é o nome. Deus, quem lembra quando Deus falou para Salomão lá em Crônicas 7:14, quando foi inaugurar o templo, que ele fala: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu o clamor desse povo, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí depois ele vai falando: e toda oração que for feita ao meu nome, ou seja, eu vou fazer o templo, vocês vão fazer o templo, e nesse templo estará o meu nome. Então há uma reverência muito grande ao nome de Deus, aquilo que Deus representa. E quando o Senhor Jesus, ele vem e ele começa a falar que ele é filho de Deus, ele se autonomina filho de Deus, e ele começa a dizer a palavra Pai, o meu Pai, o meu Pai. Isso causa, irmão, para nós que lemos a Bíblia, e você que está me ouvindo agora, parece a coisa mais simples do mundo, mas para aquela época, para aquele tempo, para aqueles homens, era o maior absurdo da face da terra. Era o maior absurdo da face da terra. A religiosidade se tornou tão grande, instaurou tão poderosamente no coração daqueles homens. Eles tinham a reverência, eles tinham a obediência, eles tinham a letra, eles tinham a lei. Mas quando Jesus falou a palavra Pai, isso chocou. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo João. Eu vou mostrar para você um desses adventos que aconteceu, que eles queriam matar Jesus apedrejado, porque Jesus falou umas coisinhas para eles acerca do Pai, e isso causava um ódio. Abre comigo João, Evangelho de João. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Evangelho de João, capítulo 8.
Vamos ler a partir do versículo 52. Eu quero que você preste muita atenção. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Olha só o que está escrito. Disseram-lhe quem? Os judeus: agora estamos certos de que tem demônio. Chamando Jesus de endemoniado, irmãos. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Olha o debate, olha a discussão. Aí eles falam para Jesus: és maior do que Abraão. Sabe por quê? Quem que o judeu chamava de pai? Não era Deus. Chamava Abraão que era o pai. O nosso pai Abraão. Entendeu? Olha para você ver a discussão. Vamos continuar. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? E respondeu Jesus. Preste atenção. Olha o que Jesus falou para eles. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Mas quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. E olha o que Jesus fala para eles agora. Abraão, vosso pai, aquele que vocês chamam de pai, se alegrou por ver o meu dia. Ele viu e regozijou-se. E perguntaram-lhe, pois os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu vou falar para você. Em verdade, essa expressão em verdade, quando falava assim, ó, em verdade te digo, ela tinha uma tonalidade, mas quando ela era duplicada, a enfática era mais forte ainda. Era como se Jesus estivesse falando assim: preste atenção no que eu vou falar agora. Ouça isso, ouça isso, ouça isso. Trazendo para o nosso linguajar. Quando Jesus fala em verdade, duas vezes, em verdade, duplicadamente, ele está dizendo: em verdade, eu te digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E olha o que aconteceu no versículo 59. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Amém? Eles queriam matar Jesus, porque Jesus estava falando que era filho de Deus, e Jesus estava mostrando a face de Deus, não como eles conheciam Diácono Efraim, não como eles eram acostumados, não. Deus, o nosso Rachem, e o nosso pai Abraão. Agora Jesus muda tudo. Falou: meu pai, o meu pai que está no céu, meu pai. E agora eles começam a ficar enfurecidos e questionar Jesus. E Jesus fala algo muito forte para eles: olha, vocês dizem que conhecem a Deus, vocês falam que conhecem a Deus, mas vocês não conhecem. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem noção do peso dessa palavra. Os caras tinham a Torá, tem os profetas, teve tudo escrito, Talmud, tudo. Os que mais conhecem. E Jesus olha para os caras e fala: vocês não conhecem a Deus. Você tem noção? Fariseu
que desde 12 anos estuda a Bíblia, Torá, que recita versículo por versículo, que recita mais de 613 leis, preceitos de cor e salteado, e Jesus chegar e falar: vocês não conhecem a Deus. Na cabeça deles, ninguém conhece Deus mais do que eles. Fala: vocês acham que conhecem Deus, mas vocês são mentirosos, vocês não conhecem Deus. Eu conheço o Pai. Vocês não conhecem o Pai, nem Deus e nem o Pai. Aí eles começam a questionar Jesus, porque Abraão era a autoridade máxima. Aí eles falam: você não tem nem 50 anos, rapaz, você nem sabe, você nem conheceu Abraão. Aí Jesus dá uma quebrada neles de novo. Fala: Abraão viu o meu dia e exultou e se alegrou. Sabe por quê? Pergunta por quê. Pergunta para mim, por quê? Porque lá, se você ler o livro de Gênesis, Deus mostrou para Abraão o dia de Jesus. Abraão viu até o dia da crucificação. Por isso que quando Abraão, pastor Ramon, você lembra disso? Quando estava subindo lá no monte para sacrificar Isaac, para Abraão era a coisa mais natural do mundo. Pergunta para mim, por quê? Porque ele já tinha visto na eternidade. Deus deu a revelação da eternidade, e ele viu o dia da cruz, ele viu o dia de Jesus, ele viu o dia de Cristo. Aí, para acabar aqui, Jesus fala assim: antes que Abraão existisse. Preste atenção nessa palavra. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu sou. Repete comigo essa palavra: eu sou. Essa palavra eu sou, Jesus ele cita ela 7 vezes seguida, também no livro de João. Quando ele fala, deixa eu abrir aqui para você ver. Quando ele fala, João, ele fala que eu sou. Quer ver? João, o 7 eu sou. Está lá em João, não precisa abrir não. João 6,48, ele fala: eu sou o pão da vida. Quem já leu esse versículo? João 8,12, ele fala: eu sou a luz do mundo. João 10,9, ele diz: eu sou a porta. João 10,14, ele diz: eu sou o bom pastor. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o João 15,5 ele diz: eu sou a videira verdadeira. E agora lá atrás em João 8, no versículo 58, ele fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Quando os soldados foram procurar Jesus para prender, que Judas já tinha vendido ele pelas moedas de prata, e o soldado chega para buscar Jesus, perguntando aonde está, Jesus grita: sou eu. Que também quer dizer, a palavra sou eu sou, é a mesma conotação, o mesmo verbo e a mesma raiz, que eu já vou te explicar rapidinho. Quando Jesus fala sou eu, ou é eu sou, a Bíblia diz que todos eles caem por terra. Pastor, oi. A Bíblia diz que um dia, lá em Êxodo capítulo 3, Deus chega para Moisés e se manifesta e começa a falar com Moisés. E Moisés faz uma pergunta para Deus, indaga a Deus: Deus, eu vou lá, mas a quem eu vou dizer que me enviou? Qual é o teu nome? Aí Deus responde para Moisés e fala: diga que o eu sou. Aleluia. Olha lá. E disse Moisés, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Disse mais: dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Que coisa maravilhosa. E esse o eu sou na língua hebraica, preste muita atenção, ele é o tetragrama, que são as 4 consoantes. A língua hebraica não tem vogal. As 4 consoantes hebraicas que formam esse eu sou, que nós traduzimos para a língua portuguesa. O eu sou. Pastor, quais são? Preste muita atenção para você entender. Quais são essas 4 letras hebraicas? É o Yod, o Re, o Vav e o Re. Yod, Re, Vav, Re. Aí alguns dizem Yud, Re, Vav, Re. Língua hebraica, que quer dizer o tetragrama. Nós traduzimos como eu sou. Esse tetragrama é o nome de Deus. Que uns falam que é Jeová, Yahvé, por causa que o povo ficou preso na Babilônia, a língua hebraica passou por uma mudança, ela se perdeu no tempo, se perdeu a pronúncia, não as letras, a pronúncia. Então, muitos rabinos, mestres que estudam a Bíblia, dizem que eles não conseguiram trazer a pronúncia correta do nome de Deus. Eu quero acreditar, eu sinto no meu espírito como verdade que a pronúncia correta é Aiuê. Uns falam Yahweh, uns falam Jeová, como queira. Mas eu acredito que é Aiuê. Por quê? Eu vou abrir um adendo aqui, de um mestre chamado Alderi Nelson Rocha, que eu estudei muitos anos com eles. E ele lê um salmo que fala que os pequeninos já nascem na boca o nome de Deus. Falando de quê? Das crianças. E você já viu como é que uma criança chora? Ué, ué, ué. Diz que esse choro é a pronúncia do nome de Deus. Orabacandarabas. Outra chora, ué, ué, ué. É? Quem chorou assim? Você tem cara que chorou assim, Magal. Ué. Devia ser a coisa mais linda do mundo, você chorando. Devia ser bonito demais. É ou não é? Imagina o pastor Raimundo chorando. Isso é a coisa mais bonita do mundo. E eu chorando, irmão. Meu Deus do céu, devia ser a coisa mais... o olho arregalado. Mas... Ô Efraim, você escandalizou agora. Ô filho, você... Mas voltando aqui, tem também que quando você respira, você também está falando o nome de Deus. O respiro também, há quem diga, alguns mestres, que quando você respira, você fala o nome de Deus. Então, as crianças quando nascem, o choro dos pequeninos fala o nome de Deus. O seu respirar pode ser que pronuncie o nome de Deus. E quando, em Gênesis capítulo 1, no versículo 3, coloca aí para mim, já estou acabando. 1:3. E disse Deus, quando Deus foi, a primeira vez que Deus falou, preste muita atenção nisso aqui agora. Vou dar uma aula de Basileia para você. Para quem estava na quarta-feira vai lembrar disso aqui que eu ensinei. Aí alguém fala, pastor, nós paga para aprender, você vem domingo e dá de graça. Vocês aprendem 2 horas profundamente. Quem sabe essa quarta-feira agora vai ter mais aluno. Aula de Basileia para você ver. E disse Deus, haja luz.
e houve luz. A primeira vez que Deus falou, Ele disse, a primeira palavra que sai da boca de Deus é o haja. Haja. Essa palavra no hebraico significa reiê ou raiá. É um verbo. Essa palavra haja é um verbo. É a única linguagem a única língua que traduz assim erroneamente é a língua portuguesa. Porque no inglês, no espanhol, em outras línguas, essa palavra ela é aplicada da forma correta, que significa seja luz ou ser luz. Então essa palavra é um verbo, fala, é um verbo. Ah, você falou fraco, fala. Essa palavra é um verbo. Então preste atenção. E o que essa palavra significa? Qual que é a raiz dessa palavra? Ser. Esta palavra, essa mesma palavra, você vai encontrar ela também quando Deus fala com Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3. E qual que é a palavra? Hayé Asher Hayé. Quando diz eu sou o que sou, significa, e no hebraico, Hayé Asher Hayé. Também é o que? Um verbo. Pergunta para mim, fala para mim qual que é a palavra? É um? Então a primeira palavra que sai da boca de Deus, Miguel, é um verbo. Raiá, seja, serei, seja. Então Deus fala para Moisés, Raiá, Asher, Raiá, diga que eu sou o que sou, enviou. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Erga a mão, deixa eu ver. Quem do pastor não está entendendo é nada, erga a mão aí. Está todo mundo entendendo? Amém. Então preste atenção agora. Então a primeira palavra que sai da boca de Deus é um verbo. Coloca para mim no telão, tira essas luzes aqui, dá um blackout, coloca aqui. João capítulo 1, versículo 1. João 1, primeiro. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o... Ninguém glorificou o teu nome, Pai. Não, não. No princípio, olha o que o apóstolo João está falando. No princípio era o... E o verbo estava com... E o verbo era... Aleluia. Então, peraí. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aí Jesus vem e fala, eu sou. O caminho, a verdade, a vida. Eu sou. Coloca para mim, no mesmo capítulo, versículo 14. Só apaga essas luzes, não precisa apagar as luzes cênicas, não. Só apaga isso. 1,14. E o verbo... Pode apagar que eu não estou conseguindo ler. Acho que olha lá. E o verbo se fez carne. Ah, para de graça, irmão. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Aí Jesus está explicando todas essas coisas. Pode deixar a luz assim. Ou talvez vou ler. Pode dar a luz cênica agora. Aí, um dia, Filipe. Quem que era Filipe? Um dos discípulos de Jesus. Agora, eu não lembro se está esse versículo. Pesquisa aí no Google aí e coloca no telão. Filipe chega para Jesus.
Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falando, mostra-nos o Pai. Você tem falado tanto do Pai. Ah, meu Deus do céu. Mostra-nos o Pai. Felipe perguntando, falando para Jesus. Aí Jesus olha para ele e fala: Felipe? João 14:8. Vamos ler o versículo que é mais gostoso, ler na Bíblia. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e que nos basta. Porque Jesus vinha tanto falando de Pai, 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 e eles acostumados com Rachem, Pai Abraão, Rachem, Pai Abraão, Deus, Jeová Sabaote, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Tzidkenu, Jeová de tudo quanto é nome. E Jesus, Pai, 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 Pai. Aí o Felipe, imagine Felipe. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como você me diz, mostra o Pai? Está aqui, Felipe, olha para mim. Se você olhar para mim, você está vendo o Pai. Por quê, Felipe? Porque eu sou o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu sou o Verbo que se fez carne. Então por isso que Jesus falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Então todas as vezes que Jesus dava esse sermão, você pode ver que ele falava com propriedade. Então o Verbo encarnado, Jesus, na terra, quem via Jesus, via o Pai. O que eu quero dizer para isso? O que eu quero dizer para você? Vou chegar até mais perto aí. Jesus, ele veio estabelecer o reino. Ele veio devolver o domínio, Railton. Mas uma das coisas que ele veio também, pastor Raimundo, é revelar o Pai. Aleluia. Ele veio trazer. Vocês não conhecem o Pai. Jesus, teve uma vez que Jesus falou: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu e o Pai somos um. Então, desde o começo do mundo, você pode ver quando Deus disse, a primeira palavra que Jesus falou, a primeira palavra que Deus falou foi um verbo. E esse verbo era Cristo. Os dois, uma vez eu falei para um presbítero aqui da igreja que Deus sem Jesus seria mudo. Ele é a palavra, Ele é o verbo encarnado. A palavra de Deus encarnada, que a tradução que fica mais bonita, que fala assim, que tabernaculou entre nós. Ele andou entre nós. Agora você coloca para mim 1 João, capítulo 1, versículo 1. E aí já estou. 1 João. Olha lá. Olha aqui que o mesmo que falou que ele era o verbo, que teve a revelação da paternidade de Deus. Olha o que ele vai falar numa da epístola dele. Ele escreveu o evangelho, que é o evangelho de João, e agora essa é uma epístola. Olha o que ele diz, o mesmo João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e preste atenção no que ele diz, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Por que ele tem propriedade para falar isso, David? Vem cá, diácono Efraim. Por que ele fica aqui? Por que ele tem propriedade para falar isso? Pergunta-me, por que, pastor? Porque ele tocou Jesus. Fala aí, o que ele está dizendo ali, ó? Volta lá ao versículo 1.
eu vi ele, meus olhos contemplou ele, e a minha mão tocou, eu toquei. Esse foi o único discípulo que a Bíblia fala, retrata, descreve que fazia isso. Só faltou ele escrever ali: eu ouvi as batidas do coração dele. Ah, Arabaxeiro, obrigado, filho. Versículo 2, para encerrar. Porque a vida foi manifestada, a vida, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que está com o Pai, e nos foi manifestada. Ah, irmão, para de ficar chamando Deus. Ai, Deus. A partir de hoje fala Pai. Ah, pastor, é referência chamar Deus, irmão. Quem aqui é... As crianças estão lá, mas quem aqui tem pai aqui? Erga a mão. Você chama seu pai pelo teu nome ou você chama ele de pai? Hã? E por que Deus, você quer ficar chamando ele de Deus? Deus é título, irmão. E o nome dele é Aiuê. Jesus só chamava ele de pai. E a Bíblia nos fala que através de Jesus Cristo foi nos dado poder. Por causa de Jesus Cristo foi nos dado poder, por adoção, de sermos chamados filho de Deus. Foi nos dado o direito através de Cristo de sermos chamados filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, Ele é o meu Pai. Pai, Ele é o meu Pai. E Jesus uma vez disse também: meu Pai. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro lá em João 11, Jesus para de frente da gruta. E o que ele diz? Pai, sei que tu me ouves. Eu sei que tu me ouves. Acha para mim aí a oração aí de Jesus lá. Coloca aí. João 11, coloca o 20 em diante. Quem gosta de Bíblia fala amém. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Vai, passa. Passa. Ah lá, volta. Gabi, apaga essas aqui para mim, ó, senão não consigo ler. Lá, mas também agora sei que tudo que quando pedidos a Deus, Deus concederá. Aí é Marta falando, né? Passa. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Passa. Olha lá, eu sou a ressurreição, a vida. Olha de novo, eu sou lá. Eu sou. Passa. Isso aqui não estava, não é que eu sou ruim para guardar versículo, mas está na Bíblia, viu? Não, calma que nós vamos achar. Ali. Achou? A oração de Jesus? Passa aí. Tenha paciência, irmãos. Não vai chegar lá. Ah, isso, está chegando. Jesus chorou. Olha o menor versículo da Bíblia. Volta. Jesus chorou. Vai, faça agora. Disse Jesus. Volta aí, acho que é agora. Volta um versículo. Tiraram, pois, a pedra. Ixi. Tiraram a pedra, Marta. Cheira mal, vai. No computador aí não tem como já ver a oração de Jesus? Passa. É bom que nós vai ler na Bíblia, não vai ficando bom. Vai, passa. Volta, eu achei agora. Jesus olhando para cima lá. O defunto de Jesus, levantando os olhos para cima, disse: olha a oração de Jesus de frente de um túmulo.
Pai, graças te dou. Ele não falou Deus, Adonai, Hashem. O que ele falou? Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Próximo. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Só até aí. Então, hoje é dia dos pais. Já vou encerrar a palavra agora. Você conhece o pai? Quem que você conhece? Será que muitos estão dentro da igreja igual os judeus? Espírito de religiosidade, orações decoradas, orações que Deus ouve do céu e o Pai fala misericórdia. Jesus ensinou: quando fores orares, missionária Maria, olha o que Jesus falou: quando orares, Deus nosso que está no céu. Como que ele ensinou? Pai nosso. Eu preciso que você saia daqui com esse ensinamento nesta noite. Fica de pé, você que pode. A banda venha para cá. A banda venha para cá, por favor. Eu preciso que você mude. Quem sabe você está tantos anos na igreja. Quem sabe você tem 30 anos de crente e ainda não conheceu o Pai. Jesus veio trazer o Pai. Jesus veio revelar o Pai. Jesus veio mostrar o Pai, Alisson. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu mandei um estudo hoje para os obreiros e líderes. Não sei se eles leram. Falando, quando uma pessoa tem um pai, e o seu pai te judia, te maltrata, é ausente, te fere, abusa de você, automaticamente você cria uma defesa. Você não aceita paternidade nenhuma mais. Por quê? Porque a primeira figura que você tem de um pai foi uma figura que te destruiu emocionalmente. A primeira figura que você tem de um pai é uma figura que te machucou emocionalmente. Então como que agora você vai aceitar uma paternidade espiritual? Como que você vai aceitar Deus como pai? Fala para mim. Então é necessário que você se cure de todos os traumas paternos que você tem. Mesmo que o teu pai já faleceu, ou está longe, ou você não sabe onde está, a atitude ela vem de você. Ele não vem me pedir perdão, não interessa, irmão. Você libera o perdão e perdoa. Resolva isso na tua vida. Preste atenção. Se você não resolver essa paternidade, nunca você vai aceitar a paternidade de Deus e vai morrer dentro da igreja chamando Deus, 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 e nunca vai ter um pai. Quem me entende, diga amém. Com todo respeito, eu sei que é chato isso, mas você precisa exercer isso. Fale para no mínimo 3 pessoas que estão do teu lado. Fala: Deus, Ele quer ser o teu pai. No mínimo 3 pessoas aí.